Estamos aqui falando em economia, estamos falando em mercado, estamos no seminário aqui sobre economia do CIMEX, aqui na SIC de Caxias. A partir de agora vamos falar um pouquinho dessa empresa que é uma referência para a gente, uma multinacional a nível de mundo, saindo aqui da colônia de Caxias, do Rio Grande para o mundo, que é uma Marco Polo. Tivemos aí um certo viés de crescimento, em função até da própria crise do Brasil, falta de articulação, um governo novo que ainda a política interfere diretamente na política aqui no Brasil há muito tempo. Como é que a Marco Polo, trabalhando em vários segmentos, na Ásia, fora, México, está vendo a projeção da empresa se estruturando, até porque há pouco tempo estivemos lá colocando investimento numa fábrica aqui, renovando a estrutura, e eu gostaria que tu passasse um pouco da percepção de uma empresa como a Marco Polo para o mercado. Bom, o viés ainda é bastante positivo, é um viés de crescimento em relação aos anos anteriores. Talvez, todos nós tínhamos uma expectativa no início do ano de que esse crescimento fosse mais rápido, mais pujante, nesta fase. O Brasil ainda está se ajeitando, eu acho que as coisas estão caminhando, talvez não na velocidade que todos esperávamos, como nós vimos aqui vários palestrantes demonstrando, mas ainda assim existe uma expectativa positiva na agenda, não só do Brasil, mas da exportação a partir do Brasil, e essa é a razão dos nossos investimentos contínuos. Algum projeto daquele de modernização, de mobilidade, alguma estrutura está andando no país, com as grandes cidades, que a estrutura que a gente já conversou isso em vários eventos no Brasil todo, tem alguma perspectiva de recuperar isso, os Viale BRT, as estruturas, como é que está isso? Olha, o momento sim de infraestrutura é complexo, o poder público com uma capacidade de investimento muito pequena. Existe uma grande expectativa agora com as parcerias público-privadas, onde empresas, concessionárias, investidores brasileiros ou estrangeiros possam fazer investimento em infraestrutura no Brasil. Então, assim, ainda não existem projetos em andamento, mas tem muita coisa sendo discutida, sendo planejada para os próximos anos. E, óbvio, essa agenda econômica de reforma previdenciária, trabalhista, fiscal, são fatores que vão acelerar ou não esses projetos. Financiamento, como é que está? O financiamento segue uma linha muito parecida com o ano anterior. Nós temos uma taxa de juros que, se não é a melhor possível, ela é estável, já conhecida há um certo tempo. Existe disponibilidade de crédito, o que sim é uma questão ainda que preocupa um pouco, é que a maioria das empresas sofreu muito durante o período de crise e ainda estão em processo de reorganização financeira. Então, nem todas as empresas que necessitam fazer investimentos nesse momento, que teriam oportunidades de fazer investimento, conseguem fazer, porque ainda estão se reestruturando, ainda estão se recuperando do processo 2014 e 2018, 2017, vamos chamar. Uma pergunta para quem está aqui no mercado, aqui em casa, na paróquia. O que alterou essa participação da Marco Polo, por exemplo, com a Neobus, a própria Marco Polo, esse trabalho, o que representou para o mercado da empresa e assumir essa nova unidade e tocar agora duas empresas que eram concorrentes no passado? Bom, a Neobus era concorrente, sim, mas concorríamos em segmentos específicos, não em todos os segmentos. Então, dentro do processo de incorporação da Neobus, o que nós fizemos foi ajustar o portfólio para que realmente eles não concorram entre si, sejam complementares. Certo. E a estratégia com a Neobus é essa. No ponto de vista comercial, o portfólio de produtos tem que ser complementar, e do ponto de vista industrial, e esse sim talvez seja a grande diferença, está nos permitindo racionalizar as operações. Então nós estamos concentrando várias operações que nós tínhamos em outras fábricas, na fábrica Neobus, São Marino, e isso dentro do nosso projeto vai nos dar ao final muito mais eficiência, muito mais competitividade. Na prática, uma na frente da outra, a logística também? Exatamente, tudo isso se otimiza, não só o aspecto logístico, a proximidade, a forma de gestão, tudo isso. O fato de estarmos muito próximos, termos capacidade ampliada no mesmo site, na verdade, vai nos dar muito mais eficiência. Troca agora de comando? Veio Jean, vem a turma toda, saiu o Francisco. Como é que isso altera, melhora? Como é que o mercado está vendo isso? Não altera basicamente muita coisa, porque o James já vinha participando da gestão da companhia diariamente. Desde que ele assumiu a presidência do conselho, a gestão dele tem sido muito próxima das estruturas executivas da companhia. As linhas de estratégia seguem as mesmas, a equipe de direção segue a mesma.
o fato de agora termos o James acumulando a função de CEO e presidente do conselho, na verdade, facilita com que as comunicações, na verdade, fluam mais rápido. Mas as estratégias, as diretrizes seguem as mesmas e a companhia segue muito forte. O urbano e o rodoviário aqui, qual é o percentual hoje? O urbano, em termos de volume, ele representa uns 30% do nosso volume e receita, vamos chamar assim, do nosso negócio, né? É óbvio, a Marco Polo tem uma concentração maior no segmento de rodoviários. Mas ele é também complementar, né? O que nós fizemos foi ter fábricas específicas focadas na produção de urbanos e fábricas destinadas ou desenhadas para a produção de rodoviários, porque cada segmento tem uma característica diferente, tem um requerimento diferente, né? Tem atributos diferentes que necessitam ser feitos em linhas de produção diferentes. 2019, segundo semestre, 2020, a perspectiva é de manter a produção, um certo crescimento? Como é que está? Alguma preocupação com alguns pontos específicos, aí, basicamente os programas do governo federal, que eu mencionei há pouco, questão do caminho da escola e tal, mas a maioria dos segmentos sustentam seus níveis de demanda como estavam no final de 2018. Então, a nossa perspectiva é ter um volume muito parecido com 2018, mas com alguma flutuação entre segmentos. Alguns segmentos mais preponderantes e outros menos.